Convido desde já a abrir as suas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 26, onde vamos continuar a nossa pregação expositiva a respeito da viagem, ou melhor dizendo, da obra missionária que Deus faz através do apóstolo Paulo em novas circunstâncias, usando a sua própria prisão. E nós já percebemos como a prisão que Paulo estava era de fato determinada e guiada pelo próprio Deus, para que através disso ele tinha possibilidade de pregar em circunstâncias que, se não fora desse jeito preso, ele não teria como fazer. E então ele prega em Jerusalém, ele prega para o Sinédrio, ele prega para alguns governadores romanos. E viemos no último capítulo 25, há 2 domingos atrás, como Paulo ele está prestes agora a falar para Agripa e outros oficiais. Então Paulo se torna de fato um ponto turístico ou um ponto de atração para ser ouvido. É um caso totalmente especial, onde os próprios oficiais romanos aceitaram o fato que ele não fez nada que era digno de prisão ou de morte, se quiser. Mas, devido às circunstâncias em que os judeus queriam matá-lo, ele se fez forçado a pedir ser julgado pelo César. E isso fez por onde? É da obrigação dos governadores romanos da época de guardar o preso até ele chega a ser ouvido pelo César, e ao pedido dele, ele tem que ser ouvido pelo César. Então não tem mais julgamentos prévios. Mas nesse percurso todo, nós percebemos como Deus traz Paulo em lugares e posições aonde ele, a ser ouvido em sua defesa, e não somente, ele fala e ele dá o seu testemunho, prega sobre Cristo ressurreto para vários grupos de pessoas. Falamos nós que somente em Cesareia ele gastou por volta de 2 anos, e depois ele começa a sua jornada para Itália, e nós vamos falar disso lá mais para frente. Em capítulo 27 nós vamos ver como se deu esse percurso, e vamos ver como continuamente Deus usou o apóstolo Paulo na vida dos outros. Mas para que entendamos o capítulo 26, eu vou fazer a leitura apenas de versículo 23 para introduzir o contexto de versículo 25, de capítulo 25. De fato, no dia seguinte, vindo Agripa e Berenice com grande pompa, tendo eles entrado na audiência juntamente com oficiais superiores e homens eminentes da cidade, Paulo foi trazido por ordem do festo. Dá-se a entender que era um quarto de audiência bastante grande, um auditório, e veja quem estava lá prestes para ouvir o apóstolo Paulo: o rei Agripa, os grandes superiores, oficiais superiores do Império Romano e homens eminentes da cidade. Agora me diga quanto, de modo normal, uma pessoa como o apóstolo Paulo ou qualquer outro pregador teria a possibilidade de juntar todas essas oficialidades e homens eminentes da cidade para que ele prega para eles. Isso não era comum e não era tão possível, mas mediante essa prisão e a maneira que ela se dá, Paulo se torna popular e desejado a ser ouvido. Em versículo 1 de capítulo 26, nós vamos continuar a ler agora e entrar mais em detalhes. A seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: é permitido que uses da palavra em tua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nestes termos: tenho-me por feliz, o rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na tua presença, poder produzir a minha defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus. Mormente porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso eu peço que me ouças com paciência. Quanto à minha vida desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem, pois na verdade eu era conhecido deles desde o princípio.
E se assim o quisestes testemunhar, porque vivi fariseu conforme a seita mais severa da nossa religião. E agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa, porque que por Deus fui feita a nossos pais, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente, de noite e de dia, almeja alcançar. E no tocante à esperança, o rei, que eu sou acusado pelos judeus. Porque se julga incrível entre vós que Deus ressuscita os mortos? Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. E assim procedi em Jerusalém. Havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nos prisões, e contra eles davam o meu voto quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas os perseguia. Com estes intuito, parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho afora, vi uma luz no céu mais resplandecente que eu sou, que brilhou ao redor de mim e dos que ia comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitares contra os arguilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque isto te apareci para que te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelo quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhe abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Pelo que o rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judeia e aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disso, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram matar-me. Mas, alcançado o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo, senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer. Isto é, que o Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciará a luz ao povo e aos gentios. Dizendo ele essas coisas em sua defesa, Festo interrompeu em alta voz: estás loucos, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Paulo, porém, respondeu: não estou louco, o excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso, porque tudo isto é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma dessas coisas lhe é oculta, porquanto nada se passou em lugar algum escondido. Acreditas, ó rei, nos profetas? Bem sei que acreditas. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer cristão. Paulo respondeu: se Deus permitisse que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem, se tornassem tais como eu, exceto essas cadeias. A essa altura levantou-se o rei e também o governador e Berenice, bem como os que estavam assentados com ele. E havendo-se retirado, falavam uns com os outros, dizendo: este homem nada tem feito, passível de morte ou de prisão. Então Agripa se dirigiu a Festo e disse: este homem bem podia ser solto, se não estivesse apelado para o César. Amém. Que testemunho! Depois de sua defesa, até os ímpios, até os gentios
clama em alta voz que esse homem não fez nada digno nem de morte e nem de prisão. E que vergonha para aqueles que diz que clamavam o nome de Deus, sacerdotes e judeus, e que, no entanto, perseguia aquele que falava da esperança que todos aclamavam a ter. Mas, voltando, eis Paulo de novo diante de grandes autoridades, com coragem, pregando a palavra de Deus e dando testemunho daquilo que acontecera com ele. Aquilo que aconteceu com ele era tão real e tão verdadeiro, e para ele foi tão impactante, a ponto que ele era solto e sem medo em testemunhar e dizer a todos, independente da sua posição, e pregar tanto aqueles de homens mais simples como homens de alto escalão. E Paulo se encontra diante de grandes autoridades, mas ele fala com proeminência, ele fala de maneira simples e ao mesmo tempo clara e objetiva sobre Cristo ressurreto. E meus amados, esse é um grande exemplo para nós. Se realmente nós encontramos com Cristo ressurreto, se realmente Ele impactou a nossa vida e a transformou, jamais poderemos nos calar diante de qualquer um que seja, em testemunhar sobre nosso encontro com Cristo, em testemunhar daquilo que é vivo e verdadeiro, ter coragem de enfrentar o que for, em virtude da sua palavra e da sua missão, porque cremos nele. Portanto, jamais a nossa vida venha a ser uma prioridade diante da necessidade de pregar o Evangelho e se envolver com isso. Eis que Paulo estava lá e mais uma etapa desse grande ministério se inicia. Agripa e grandes autoridades, homens eminentes das cidades, eles vêm ao encontro do Paulo. Veja que dessa vez Paulo não precisa ir atrás das pessoas pregar o Evangelho, mas eles mesmos são trazidos à sua presença para ouvir o que ele tem a dizer. Veja como de fato Deus usou de forma tão grandiosa essa prisão, ou se me permite dizer, essa pandemia na vida do apóstolo Paulo, para que ele pregasse de um modo que jamais o faria se não fosse assim. Porque eu insisto, meus amados, que essa pandemia não tem o propósito de fazer a igreja recuar em sua missão, não tem o propósito de fazer a igreja ir mais devagar ou esperar a poeira abaixar, mas pelo contrário, tem o propósito de fazer a igreja avançar mais ainda com o Evangelho, com mais coragem, e pregar as grandes autoridades das suas grandes incoerências, pregar a eles o Cristo ressurreto, a qual precisa dobrar o seu joelho, e não precisamos ter medo disso. Aqui Agripa se dirige a Paulo e diz: é permitido que você agora use de palavra a defender. E olha como o apóstolo Paulo inicia o seu discurso com todo o respeito. Ele se vê privilegiado de poder estar na presença do rei e trazer o seu testemunho. E realmente, meus amados, é um privilégio quando somos colocados a testemunhar sobre Cristo, muito embora às vezes isso constitua uma defesa diante daqueles que nos acusam, mas só o fato de poder testemunhar constitui um privilégio que Deus nos dá a falar acerca dele mesmo e da ressurreição. E ele fala das acusações que são trazidas contra ele, e Paulo, pela primeira vez, essa é a defesa mais ampla que ele está fazendo, por ele ter começado desde a sua infância. Ele fala que, aliás, antes disso, ele reconhece, e veja como ele sabe usar ao seu favor aquilo que ele conhecia a respeito das autoridades. E veja que Paulo, ele era um homem muito conhecedor da política, da economia, daqueles que estavam no poder, é tanto que ele conhece quem Agripa é, e conhece o que Agripa acredita. Às vezes Paulo não fala muito dessa esfera política, mas o Paulo era muito bem conhecedor disso. Ele diz: meramente porque és versado em todos os costumes e questões que há entre judeus, por isso eu te peço que usas com paciência. Primeiro, Paulo sabia que Agripa era muito versátil quando se trata dos costumes judaicos, das suas leis e da sua forma de atuação. Ele sabia disso.
E lá mais para frente, no seu discurso, o apóstolo Paulo fala: bem sei que tu, Agripa, acrediste também nos profetas, não somente que tu conheces sobre os costumes judaicos, você está inteirado sobre a religião, e não somente que está inteirado, você mesmo, eu sei que tu acredita nas escrituras, que eles mesmos acreditam, e eu sou aqui julgado exatamente por aquilo que você sabe que está lá. Então Paulo mostra que ele tem um bom conhecimento de quem Agripa era. Isso nos surpreende, meus amados, porque às vezes nós deixamos de ser informados, só nos informar acerca da sociedade, das autoridades, daquilo que elas creem e tudo mais. Mas devemos ser informados ao máximo que poder de tudo e poder usar isso quando necessário na proclamação do Evangelho. E aqui Paulo fala da mocidade dele. É pela primeira vez que o apóstolo Paulo começa o seu testemunho usando esse termo, ou usando o tempo da sua mocidade. Não há nenhum momento onde Paulo fala de tão, vamos dizer, longe da sua vida, que se trata da sua mocidade, para mostrar de fato quanto ele era enraizado nos costumes judaicos, quanto ele zelava por isso, quanto ele era conhecido, e dessa forma se tornaria incoerente as acusações dos judeus contra ele. Ele fala assim: quanto à minha vida desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre meu povo e em Jerusalém, todos os judeus conhecem. Ele diz: eu não sou uma pessoa qualquer, que veio e de repente fez bagunça por aí. Eu sou uma pessoa altamente conhecida. Todos eles me conhecem. E não há nada que apontem para mim. Me conhece desde a minha mocidade. Paulo, ele já tinha um acesso às grandes autoridades. É tanto que ele estudou em grandes escolas. Então não é, provavelmente a sua família era uma família que se destacava. E ele diz: sou conhecido, todos me conhecem, pois na verdade eu era conhecido desde o princípio. Olha que ele está usando: desde o início eu sou conhecido. Eu não sou um desconhecido por eles. Se assim quisestes testemunhar, pois vivi fariseu conforme a seita mais severa da minha religião. E aí ele diz outra coisa: não somente que eu sou conhecido, eu fazia parte da cúpula, das cúpulas dos judeus. Eu era parte da elite judaica. Eu era parte da seita dos fariseus, da seita mais rígida da minha religião. Não somente que era religioso, eu fazia parte da mais rígida. Eu era o cara, vamos dizer assim. Como eu disse ele outra vez, eu estudei nos pés do Gamaliel, que era o grande mestre de Jerusalém da época. Eu estudei com o cara. Eu tive o melhor mestre. Então eu não sou um caquei, eu sou um conhecedor profundo da lei, das escrituras, da Torá. E eles sabem disso. E agora eu estou sendo julgado por causa da promessa que por Deus foi feita aos nossos pais. E aí ele fala disso. Então ele mostra: na verdade, eu creio de verdade no que os profetas dizem. E eu estou julgado por isso. Eu não estou julgado por algum ato delinquente. Eu não sou julgado por algum tumulto que eu fiz. Na verdade, eu estou afirmando que creio naquilo que eles mesmos afirmam através dos profetas, porém quando veio a acontecer na pessoa de Jesus, eles não o reconhecem. Então Paulo mostra que de fato toda aquela situação tem a ver com a fé naquilo que está escrito. E muitas vezes, meus amados, o que acontece na nossa vida, diretamente ou indiretamente, tem a ver com aquilo que nós acreditamos. Infelizmente, mesmo no meio evangélico, há muita corrupção e há muita perseguição quando se trata daquilo mesmo que todo mundo diz que acredita, mas quando vemos ir na prática e clamar aquilo que nós dizemos que acreditamos, muitos já não querem mais. Ah, essa palavra é dura demais. Ah, isso não é bem assim. Mas nós dizemos como reformados que é assim.
Mas muitas vezes há muita incoerência, meus amados, mesmo entre pastores, infelizmente. Nós clamamos uma coisa e quando tentamos colocar em prática, somos taxados como chatos por tentar colocar aquela coisa em prática. Nós dizemos que a vontade de Deus é soberana, nós dizemos que temos uma forma de governo, mas na prática cada um quer fazer o que quiser, e acha que tem direito a fazer o que quiser. Então nós nos tornamos incoerentes com aquilo mesmo que dizemos que acreditamos, e é isso que acontecia naquele momento, e isso que cria toda a perseguição. A vida religiosa sem Cristo, a verdadeira perseguição tem a ver com isso. A vida religiosa, mas que não tem Cristo. De fato, as pessoas perseguem o verdadeiro Cristo. O verdadeiro Cristo que não é só Salvador, Ele é Senhor da vida. Ele é aquele que manda na sua vida, mas nós não queremos um Cristo que manda. Nós queremos apenas a sua graça sálvica e fazer o que nós bem quisermos. Se nós queremos dar dízimo, damos, ninguém manda na minha vida. Se queremos fazer uma coisa, fazemos. Se não quisermos fazer, não fazemos. E se alguém nos enche dizendo que tem que fazer, a gente muda de igreja ou faz outras coisas. E sempre é assim, como eu disse pela manhã. Na verdade, nós não queremos tratar Deus como Ele de fato é, como Rei e Senhor. E isso persegue. Por que você acha que cristãos das mesmas denominação, pastores, se perseguem às vezes? Ué, não temos a mesma confissão de fé? Não temos as mesmas escrituras? Mas aí que está. Alguns se corrompem. E alguns que querem falar, é aquela coisa. Você tem que tomar cuidado. Então, infelizmente, essa é a realidade desde sempre. É o que a Bíblia diz: o carnal vai perseguir o espiritual. Desde Caim e Abel, é assim que vai ser para todo o resto. Abel, primeiro assassinato da história. Você acha que aconteceu por quê? Abel trouxe um sacrifício a Deus. Abel adorou a Deus. E Caim também, o primeiro assassino da terra, era um adorador. Não pensa que era um ímpio, não. Ele conhecia o Deus verdadeiro, ele ia na igreja, se podemos dizer dessa forma, e ele trouxe um sacrifício também. Não pensa que ele vem com mãos vazias, não. Porém, Deus diz que não se agradou da forma que ele fazia, mas se agradou de Abel. E o que aconteceu logo em seguida? O cara ficou cheio de raiva. Ficou com raiva do Abel, que ele nada fez a respeito do seu irmão, apenas ele adorou a Deus. E Deus gostou do sacrifício dele, não gostou do outro. Eu não vou entrar nem em detalhe disso. E o que aconteceu logo em seguida? Essa inveja, esse desejo pelo poder, de estar na frente. O que aconteceu? Caim matou o seu irmão. Não mandou um estranho, matou o seu irmão. E por que o matou? Porque era melhor do que ele. Só isso. E essa história se repete desde sempre. Porque cristãos perseguem uns aos outros. Irmãos, pastor persegue outro pastor. Por quê? Porque sabe que sua vida às vezes é miserável, é corrupto e pecador. E aquilo acaba com a consciência dele. Então ele vai matar aquele que serve corretamente a Deus. É sempre assim. E a Bíblia diz: sempre o carnal vai perseguir o que é espiritual. Veja, meus amados, isso tem a ver com homens religiosos, não tem a ver com homens que não conhecem a Deus, não. Mas a religião sem Cristo, ela mata. Ela não serve para nada. Por isso, eu não me deixo fácil adulado por pessoas que dizem: eu vou na igreja, eu coloco lá um dinheiro no gadofilácio, no dízimo, e fica feliz da vida. Não, meu amado, isso não é nada. E você não fez nada com isso, isso é apenas o seu dever. Não fez nenhum favor nem à igreja, nem a Deus, nem a ninguém. Isso é básico. Mas muitos acham que só por fazer isso já tem mais direitos do que realmente tem. E não é assim. E não é assim.
Ainda achamos que enganamos a Deus, porque muitas vezes você não está no seu dízimo correto. Seja sincero. E ainda você engana Deus. Quando você de fato tem, mas não dá. É o que o profeta Malaquias disse para os judeus que nós estudamos pela manhã. Vocês trazem à casa do Senhor o que não presta. O animal cego, enfermo. E vocês têm para trazer o bom. Mas você não traz. Fazes vós bem nisso. Deus os abençoou. Mas vocês não retribuem corretamente. Vocês enganam. A religião sem Cristo é morte, nada mais. E veja aqui o que acontecia aqui. Paulo disse: é por causa daquilo que está escrito, é por aquilo que eles mesmos estão dizendo, e eu acredito nisso. Eu não estou acreditando nada de diferente, e eles querem me matar por isso. E quem queriam matar? Os sacerdotes, os líderes religiosos. Não eram outras pessoas não, meus amados. Mas essa que era a situação. Eu gostei muito de um versículo que diz: quem quer viver com piedade em Cristo será perseguido. Isso é uma regra, isso não é uma probabilidade. Quer mesmo ser certo e não estar calado? Aí prepara as suas costas. Porque quem quer viver com piedade em Cristo vai ser perseguido. E o mundo não quer saber de fato da verdade. O mundo não quer que você dê a sua variante. O mundo quer que você apenas aceita o que é dito. Veja algumas nuances que o nosso mundo ganhou nesse tempo. O mundo ficou cada vez mais sensível. Muito sensível. De tal modo que você se diz alguma coisa um pouco diferente, você já é taxado como racista. Ou você, sei lá, vai entrar com processo contra você, que o cara se sentiu sei lá como. E assim por diante. Vamos dar um exemplo. Hoje está na moda a questão de fake news. Fake news. Legal isso, fake news. Notícias falsas ou enganadoras. Mas o que é uma notícia enganadora de fato? Hoje, notícia falsa é o que você diz diferente do que quem está no poder e diz que é diferente. Então veja bem, hoje em dia, no mundo de liberdade da expressão, se você acaba pledando e dizendo coisas que do seu ponto de ver você acredita e acha que é assim, e é diferente do que eles acreditam, eles cortam a sua conta do Facebook, do Twitter, do que sei lá que seja. Então você tem que ser alinhado e dizer o que eles dizem. Você não pode, hoje não pode mais ter duas opiniões, porque hoje as contas são cortadas, porque é considerado fake news. Mas nem eles têm uma certeza. Por exemplo, eu vou dar um exemplo e não vou entrar no mérito da questão. Há um grande debate da origem do vírus. Fui criado, não fui criado, vem do mercado úmido na China ou fui criado em um laboratório. Eu não vou dizer de onde vem, porque eu não tenho estúdio suficiente para isso. Tá certo? Mas também está certo que não se bateu um martelo com comprovações claras e objetivas de onde ele vem. Portanto, enquanto isso, cada um faz seu estudo e dá sua opinião. Mas eis que já começou a não ser mais assim. Recentemente tinha uma médica chinesa refugiada nos Estados Unidos, que ela falou, ele é cientista doutorado em imunologia e tudo mais, e eu não estou defendendo ela, não sei se ela está certa ou não, mas estou usando apenas como exemplo, e ela deixa claramente que esse vírus foi feito sim no laboratório, foi liberado sim, e foi ocultado sim as informações quanto a ele na China. É tanto que ela está refugiada nos Estados Unidos. Mas, surpresa, a conta dela foi fechada no Facebook, por considerar que ela está divulgando notícias falsas. Agora, qual é a notícia falsa que ela dá? Que o vírus saiu do laboratório. Agora a pergunta é, como que você
determina que é uma notícia falsa, então você já concluiu que não é? Não há nenhuma conclusão sobre o fato. Mas é diferente do que querem acreditar, então, portanto, cortou. Não é uma notícia falsa, é uma opinião ou um estudo. Alguns fazem um estudo e dizem que essas máscaras não são mais eficientes do que 3%. Outros acham que é mais. Eu também não vou entrar no mérito da questão se é ou não é. Mas se outro faz um estudo e ele é levado àquela conclusão, ele pode dar sua opinião. Por que não? Porque tem que ser cortado. E outro dá outra opinião. Uma notícia falsa é quando um evento claramente e objetivamente aconteceu de um jeito e você diz que é outra coisa. Você propaga algo que de fato não é. Mas quando se trata de opinião, já não é um evento, já é uma conclusão. Então hoje há uma intolerância de fato de ir contrário ao que a maioria vai. Então hoje você não tem de fato a liberdade. Eu senti isso no próprio avião quando voltei de Brasília para cá. Quando eu quis me sentar num lugar, que tudo bem que é aqueles lugares de emergência e são lugares pagos geralmente, mas como o avião estava cheio, pensei eu, já que se importa com a minha saúde, eu tenho que colocar máscara, pensei, no meu lugar está mais 2 pessoas, então eu vou ficar com 2 pessoas perto de mim, estamos 3 aglomerados. Enquanto as 6 cadeiras totalmente livres, não havia ninguém que se sentou nelas. Eu falei, bom, vamos ter bom senso. Vou me sentar aqui para deixar outros 2 também estar mais distanciados. Mas não, eu fui proibido de sentar lá, porque eu não comprei o bendito do lugar. E eu aleguei, eu sei que ele é pago, e realmente eu sei que ele é pago. Mas a questão não era essa em jogo agora, era uma questão de saúde. Aí a questão é, o que é mais importante, o lugar pago ou a minha saúde, que disse para não aglomerar? Mas não, eles preferiram voar com 6 lugares em fila, livres, e outros sentados 3 um perto de outro, aglomerado. E eu falei para eles, vocês preferem aglomerar do que alguém ficar lá. É isso que vocês se importam com saúde. E por essa frase, a comissária já veio falar comigo, quase quereram me tirar do avião, porque pensaram que talvez eu vou desobedecer a norma, senão vou ficar com máscara. Falei, minha filha, não tem nada a ver, eu vou viajar com esse avião e eu vou ficar com máscara, pode ficar tranquila, mas vocês são incoerentes. Mas eu não podia nem expressar a incoerência deles, eu não fui deixado a falar. É de fato uma ditadura velada que já está torturando as pessoas de poder falar, e principalmente os cristãos, de poder falar, de poder ser... Não pode dizer nada diferente que as autoridades já se ofendem, já é desacato, já é sei lá o que é. Há uma sensibilidade tremenda no nosso mundo. Hoje você falou um pouco mais... O cara está alterado, vamos chamar todas as autoridades. Meu amigo, eu só estou dizendo que você está aglomerando. Você está dizendo que cuida da saúde, cuida coisa nenhuma, você se importa com os R$30 do lugar bendito, mesmo que as pessoas estão aglomeradas. Então, no fim da coisa, não se importa. Mas pode dizer isso? Não, porque te tira fora do avião. Você não pode nem opinar. Mas ainda assim eu dei minha opinião. Não me tiraram do avião não, ainda bem. Peguei bem em casa. Mas veja como é. Então Paulo mostra de fato a falsidade das pessoas, a incoerência, e que ela existe o tempo inteiro no nosso meio. Mas veja como Paulo, ele torna como um ponto de interrogação para eles. Vocês julgam incrível entre vós que Deus ressuscita os mortos? Porque afinal das contas é por isso que eu estou julgado. E meus amados, eu quis fazer um live, deu algum problema na gravação, e aí eu acabei não publicando sobre a igreja perseguida. Mas vou dizer a essência daquilo que eu quis gravar, e eu ainda espero fazer isso. A perseguição tem a ver com a pessoa ressurreta de Cristo. O diabo, desde a criação até o fim da história, vai perseguir a imagem de Cristo nos seus santos, na sua igreja, em todo lugar. O item da perseguição é o Cristo, não há mais nada. É Ele. E Ele ressurreto que nós o anunciamos. E enquanto cremos verdadeiramente nisso e vivemos coerente com a sua ressurreição, nos deixando impactado no nosso modo de vida e proclamação, vivendo assim com piedade, vamos ser perseguidos. Não espera outra coisa. Mas essa é a verdadeira fé.
Porque no fim da história as pessoas não aceitam a ressurreição de Cristo. No fim da história, mesmo aqueles que são religiosos não querem se relacionar com Cristo ressurreto, porque isso lhe dá medo, porque sabe que tem que mudar de vida. Prefere ignorar que ele existe e vive como ele não vê, é surdo, mudo, cego, e eles acham que pode fazer o que quiser na igreja, do jeito que quiserem. É assim que muitos cristãos fazem, de todas as denominações, inclusive presbiteriano não sai fora disso não. E talvez você não está fora disso. Eu sei lá o que tem você no coração, mas tem que pensar, qual é a fé que você tem? Na verdade, versículo 9, a mim me parecia que muitas coisas deveria eu praticar contra o nome de Jesus o Nazareno. E aí Paulo disse, eu era da mesma forma, eu estava na mesma panela, eu acreditava piamente naquilo e não acreditava em Jesus, acreditava que é uma farsa, portanto, eu mesmo perseguia isso. Então eu entendo essa realidade, porém algo aconteceu, isso deve ser levado em vista. A minha mudança tem a ver com o fato real que aconteceu. E Paulo começa então a falar, eu era um perseguidor, eu persegui os santos, eu dava meu voto quando os matava, eu os castiguei em todas as sinagogas, obrigando até a blasfemar, versículo 11, e demasiadamente enfurecido contra ele, mesmo por cidade extra eu perseguia. Paulo fala, eu perseguia também esses caras. E por que eu os perseguia? Por causa do nome de Jesus. Tudo teve a ver com isso, mostrando que o item da perseguição era a fé em Jesus, era o Cristo ressurreto, era o anunciamento que esse Cristo, esse Jesus que viveu em Jerusalém e que foi morto e crucificado, ele ressuscitou, e esse que eles não aceitavam, que tratava da ressurreição, que no entanto os profetas falavam. Então Paulo disse, eu também era assim, mas eles agora devem me ouvir, porque eu mesmo cria nisso. Então eu não teria razão de mudar do lado, de time, mas algo aconteceu de tão real, que me fez a reconsiderar isso, e portanto eles e vocês todos devem reconsiderar. Então com esse intuito, de versículo 12, ele começa a falar agora, não somente do histórico dele, ele deu o histórico dele, mas agora ele começa a falar do seu testemunho, de que aconteceu com ele. E ele fala como fui para o Damasco, levando a autorização daqueles que o julgam hoje, dos grandes sacerdotes. Então Paulo fala, olha, eu não sou qualquer um, eu trabalhava com eles me conhecem, não tem nada para me acusar, não tem nada que eu fiz de fato para eles me acusarem. Até o que eles acreditavam eu acreditava. Mas o que eu posso fazer se Deus em si me apareceu em pessoa? Como eu não poderia mudar? E como vocês vão reagir diante desse fato? Vocês serão responsáveis por esse testemunho. Porque aconteceu que do céu veio uma luz resplendente, mais resplendente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dizia comigo. E caindo todos por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica. Saulo, Saulo, por que me persegues? E agora vocês me dizem, eu não estou falando de algo que eu mudei de crença, não estou falando de hábitos de nada, aconteceu um fato comprovado, ele me apareceu diante dos olhos, e mesmo eu que tinha uma teologia forte, não acreditava nisso, mesmo eu que estava contra isso, não tinha nenhum interesse de acreditar nisso, não tinha nenhum interesse em mudar do time e ir para o time que eu mesmo os perseguia, a não ser que eu estaria louco mudar de time. Então vocês têm que considerar que aconteceu de fato algo tão real, tão forte, que até eu, que era da seita mais fervorosa do Israel, era discípulo de Gamaliel, mesmo eu teve que mudar, porque diante dessas evidências, diante de Cristo ressurreto que me apareceu, não havia mais argumento algum. E aí que a grande pergunta, diante do Cristo ressurreto, qual é seu argumento de não viver como um cristão verdadeiro? A não ser que você é tão pecador e tão rebelde, que você não quer mesmo servir a Deus, apenas quer acalmar a sua consciência, e você não vive digno do seu arrependimento. Então Paulo diz, eu perseguia aquilo que era real, ele me apareceu,
eu não sou lunático. Tinha pessoas que podem confirmar isso. E eu sei das consequências de acreditar nisso. Jamais eu faria a imprudência de acreditar em qualquer coisa que eu não poderia verificar. Mas ele me apareceu de forma tão clara. E Paulo diz, era meio-dia, não tinha como eu estar cansado à noite, não estava de manhã que eu acabei de me acordar e de repente eu não estava bem acordado, estava em pleno dia, em pleno sentido dos meus sentidos mentais. Estava meio-dia, não havia como eu me enganar. Tem uma água aqui, né? Não é Covid não, é porque não tem água aí. Quando eu não bebo água, minha garganta fica desse jeito. E caindo por terra, aliás, falei disso. Então eu perguntei, que é isto, Senhor? E veja, eu não levei ainda de boa. Eu entrei na conversa com essa pessoa. Que és tu? E aí que... Ao que a senhora respondeu, eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas aí deixa eu te perguntar, quem Paulo de fato perseguia? Jesus não estava na terra, estava? Estava? Estava não. Estava não. Paulo tinha cartas, né, de levar presos em Damasco. Ele ia para Damasco procurar pessoas específicas, judeus que criam em Jesus. Mas Jesus não disse que ele perseguia essas pessoas. Jesus disse, tu me persegues. Você de fato persegue a mim. O que Jesus quis dizer com isso são duas coisas. Primeiro, Jesus se identifica com todo aquele que nele crê verdadeiramente e se faz uma com ele, de tal modo que quem toca na gente toca nele. E a segunda coisa, ele deixa claro que o elemento perseguidor, quem de fato, o objeto da perseguição, não é Fernando, não é Nicodemos, não é sei lá qualquer um outro não, é Jesus. Ele é o único que é perseguido. Nós temos o privilégio de sofrer junto com ele por ser unido a ele, e por ser unido a ele, levamos nas costas a perseguição dele. Mas de fato, como eu já disse, quem é perseguido é Jesus. Você acha que o governo tem a ver com a igreja? Não. Não pensa que o problema do governo, ou dos governos perseguidores, ou das leis tem a ver com a igreja. Tudo tem a ver com uma única coisa, com Cristo ressurreto. É por isso que eles, na verdade, não tem nada a ver com a religião. Porque a única que clama a ressurreição, dessa forma, do Cristo, somos nós. Então a grande batalha, meus amigos, é daquele que está presente no universo. Não uma religião em algo místico, não uma religião qualquer. Nós tratamos de uma pessoa que está viva e clamamos, ele sabe seu coração e sua mente pecaminosa, e isso incomoda. E nós queremos calar todos aqueles que falam o coração e a nossa mente e a nossa consciência. Caim quis calar a boca do Abel, mas a Bíblia diz que até hoje o sangue do Abel clama e proclama e fala. O que o mundo não sabe ou não entende, que derramando o sangue dos cristãos, isso não vai calar a boca da igreja. Pelo contrário, o sangue dele vai continuar falando. Isso vai enlouquecer os ouvidos deles. Então, meus amados, ser cristão verdadeiro envolve sim risco e sacrifício. Mas lembra-se disso, o elemento da perseguição é a pessoa de Cristo. E aonde ela é manifesta, na vida de qualquer cristão e igreja, vai ter perseguição, sem medo de dúvida. Então Paulo
ele começa a falar disso e diz: eu me levantei. Aliás, ele me diz: levante-se e firma-te sobre os teus pés, porque isto te apareci para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que se vistes, como daquelas pelas quais te apareci ainda, livrando-te do povo e dos gentios para os quais te envio, para que abristes os olhos e os converter das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebem eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. E aí vê, meus amados, como não somente Paulo é transformado, uma vez com a sua conversão é chamado a um grande ministério. E esse ministério é de levar o evangelho para que através dele o amor de Deus é manifestado para as pessoas, tirando elas das potestades, tirando elas das trevas de Satanás, livrando o povo das consequências do pecado, trazendo remissão dos pecados. De fato, Paulo diz, em outras palavras: eu fui escolhido trazer as boas novas para todos vocês, e eu sofro por isso, porque acredito na ressurreição, e ressurreição que traz a mensagem de amor, que vocês podem ser redimidos dos vossos pecados. É por isso que eu estou hoje aqui, não é porque fiz qualquer coisa, mas isso envolve arrependimento, e é isso que as pessoas não querem. Então, Paulo, veja como ele recebe junto à sua conversão um chamado. E meus amados, se nós realmente acreditamos na ressurreição de Cristo, nós também somos chamados a testemunhar dele, e isso será a prioridade número 1 da nossa vida. Nossa prioridade não é nossas casas, nosso bem-estar, nossa proteção e avanço do evangelho, mesmo quando isso implica em sacrifícios pessoais. Acontece que nosso cristianismo de hoje é inverso. Nós vivemos mais para nos proteger a todo custo. Retemos os nossos dízimos oferta, por quê? Para poder assegurar que nós temos tudo o que precisamos, e tendo a nossa vida aí concluímos nossos projetos, mas frustramos a nossa fidelidade com Deus. Nós frustramos todas as coisas do reino de Deus em favor de nós mesmos. Nós trocamos. A vida cristã não é para nós, é para o reino. A Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as outras coisas serão acrescentadas. É a hora de nós viver mostrando que nós temos um propósito e vivemos por isso unidos. Eu não posso deixar de mencionar os gideões, aqueles homens da Inglaterra, que eles eram bons de negócios. Sabe que era bom de fazer dinheiro? Aqueles caras eram. Mas eles não fizeram dinheiro para que eles tinham a vida boa somente, mas eles tiveram um propósito de ganhar tudo que poder, guardar tudo que poder, e investir tudo que guardamos para o reino de Deus, porque eles tinham uma proposta. Eles queriam ver a palavra de Deus chegando em todos os cantos do mundo, custe que custar, e eles trabalhavam pesado, fazer negócios, investia, ganhava muito, para poder publicar novos testamentos, e poder distribuir no mundo inteiro. Tudo o dinheiro deles foi por isso. A minha pergunta é: seu dinheiro, seus esforços, vai para onde? Será que nós damos para Deus apenas os restos? Se sobrar alguma coisa, só para dizer que não fez nada? Mas cuidamos dos nossos palácios, cuidamos de trocar de carro cada ano, embora não é necessário, e eu posso falar disso um monte. Ou nós cuidamos do reino de Deus? Senão, meus amados, nós perdemos tempo. Você pode até viver bem por um tempo, mas só você deve se lembrar que quem quer ganhar a vida há de perdê-la. O Salmo 73 fala que aqueles que achavam que prosperava, se dava bem, estava tudo bem por uma hora, mas foi só por um tempo. Enquanto acabou, acabou de vez. Porque a Bíblia diz que quem quer ganhar a vida há de perdê-la. Mas quem perder a vida por mim e por evangelho, eis que ganhará. Se nós não vivemos, meus amados, envolvidos com o reino de Deus em tudo que somos e fazemos, é tempo perdido. Nós podemos até chegar no céu pela graça de Deus, mas zerados. Então, o apóstolo Paulo continua e diz: pelo que rei Agripa não fui desobediente à visão celestial.
Por que será que Paulo diz isso? Em outras palavras, Jesus se manifestou para mim, Ele me chamou e eu obedeci. A grande pergunta: você vai obedecer o chamado de Deus? Você está obedecendo a graça que Deus te deu? Cristo, você não disse que recebeu a Cristo, é tu que dizes. Se você recebeu a Cristo, se você se encontrou com Ele, acredite-se nele, então, portanto, você o obedece? Você crê nele mesmo? Estando pronto-se a confiar nele, se dá primeiro para eles, antes de primeiro assegurar tudo que você quer e depois dar as sobras para ele? Na hora de vamos ver, a gente vê quem é o quê. Ah, mas quem faz isso, pastor? Ninguém faz isso. Pois é, poucos são aqueles que vão para o céu também. E muitos vão para o inferno mesmo. Você tem razão. A pergunta é: você é dos qual? Não, pastor, mas eu vou na igreja. Deus sabe, e o que importa é a sinceridade. Qual a sinceridade? Qual é aquela sinceridade? Não brinque com Deus, meu amado. Não importa quem você é. Não brinque com Deus. Faça a coisa certa. Eu não fui desobediente à visão celestial. Deus fala para nós o tempo todo. Não dizemos nós que Deus fala para nós no culto, na pregação, na palavra? Não é isso que nós dizemos? Então tá. Então fazemos. A Bíblia diz: felizes aqueles não que sabem, mas que fazem a vontade de Deus. Somos nós fiéis aos chamados pastorais da igreja, do conselho? Porque Deus, você acha que fala por onde? Fala por meio dos seus escolhidos. Até Jesus disse: eu escolhi você, Paulo, para transmitir a minha vontade para eles. Jesus não vai aparecer para todos os gentios, um por um, para falar com eles, mas mandou o seu servo. É a mesma coisa, você tem que obedecer. Eu espero Deus falar comigo. Pois pode esperar que no juízo final Ele vai falar com você, mas não vai gostar. Então é melhor você vir agora ao pastor. É muito melhor. Eu não obedeci. Obedecemos nós. Mas anunciei primeiramente aos Damasco, Jerusalém, toda a região da Judeia e os gentios. Mas o que ele receba Jesus e fica bem? É isso que Paulo apresentou? Porque isso é que nós queremos ouvir, na verdade, e pregar um evangelho fácil. Paulo disse outra coisa: que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. O evangelho, meu amado, não chama todo mundo: levanta aí a mão para Jesus, vai dar uma chance para Jesus, coitadinho, vai receber Ele no coração, que vai ser abençoado. Não, meu amigo, se arrependa dos seus pecados, se converte dos seus maus hábitos, comece a mudar de vida. O chamado para o verdadeiro evangelho não é só para encher a igreja, não. Não é só para receber Jesus. Na verdade, é para você mudar de vida mesmo. Não é se batizar e continuar a mesma lenga-lenga, viver da mesma forma com seu droga de achares. Quer dizer, você se converteu para ouvir a palavra de Deus. Eu sei que está escrito, pastor, na Bíblia, mas eu acho, e eu vou fazer o que eu acho. Então, meu amado, se converteu a quê? Porque você continua a seguir a sua maldita de mente. Porque maldito o homem que confia no homem, diz a Bíblia. Então tu confia em você, não na palavra de Deus. Você sabe que está escrito, mas você continue fazendo o que você acha. O que você acha é mais do que o que está escrito. Você é irrefutável. E eu vejo crentes que não adianta falar, tanto faz o que você vai fazer. Pastor, não adianta, eu acho isso e acabou o papo. Na mais vergonha do pau, ele chega para você dizer isso: pastor, eu já sei tudo isso que o senhor está falando, mas eu acho isso, eu vou seguir isso. Então, meu amigo, não te chama mais de cristão, porque não faz sentido. Não faz sentido. Se você continua a sua mesma vida, seguindo as suas regras, praticando as mesmas coisas, então você não se arrependeu. Deixa eu te dizer, você não se arrependeu. Se você morrer, vai para o inferno, meu amigo, porque você não se arrependeu mesmo.
Você apenas, na sua mente, pensa que Jesus é um cara legal, que ele morreu por você, mas na verdade isso não mudou a sua vida, coisa nenhuma. Você não tem temor a ele. Continue a fazer a mesma coisa, ignorada na cara de pau, a palavra dele, e de todas as coisas ainda mente, ainda é infiel. Então eu não acho que você é cristão. Mas o que eu acho também não é importante. É o que Deus diz na palavra dele. O evangelho é se arrepender, provar que você se arrependeu e faz obras dignas de arrependimento, que prova seu arrependimento. E não era isso a mensagem de João Batista? Quando as pessoas viam em multidões se batizar, uau! João Batista é o cara, todo mundo entrou na moda, todo mundo foi para se batizar, e João olhou para eles. Filhos de que eu chamo? Raças de víboras. Mas peraí, calma, houve um avivamento. Já pensou em pleno avivamento, as pessoas iam em multidões no rio para ser batizado, e tu chama eles de raça de víbora? Mas que cara mal de pregar. Ah não, ele diz, não me engane, raça de víboras. Vocês só querem a vida eterna, mas vocês não querem mudar de vida. Fazeis antes obras dignas do vosso arrependimento. Se arrependem de verdade, não apenas se escalda nessa água e achar porque eu sou João Batista, grande profeta, e botei a mão sobre você e resolveu a questão da vida eterna. Vocês de fato não querem mudar de vida. Vocês querem apenas acalmar a consciência de vocês, saber que vão para o céu fácil. Mas vocês não querem mudar de vida. Então, essa água não vai valer nada para vocês, não. Não pensa fugir da ira eterna que vocês sabem que vai chegar um dia. Mas mesmo assim vocês não querem mudar de vida. São temerosos, são corações duros, sabem do inferno, sabem do julgamento futuro, mas não querem mudar de vida. Vocês querem apenas enganar a Deus e a vós mesmo e aos outros, achando que vindo na igreja, conseguindo um batismo, acabou, sou cristão também, vou eu também no céu. Mas na verdade você nunca quer mudar de vida, permanece com as mesmas coisas. Então tu se enganas a outro, e pense que engana Deus, mas não vai enganar. Faça obras dignas do seu arrependimento, sem de qual você não verá o céu, meu amado. Por causa disso, alguns judeus me prenderam. Por que me prenderam? Porque eu prego isso. E eles não querem se arrepender, são vazios por dentro, são sacerdotes, sei lá o que eles são. Vão no templo, clama Moisés, clama a lei. Mas na verdade, são pecadores imundos, que não querem saber de Deus, são assassinos. Mataram a Cristo e querem me matar também, sem pena de morte. E quantos que clamam o nome de Deus não são assim? Mata os trabalhos de Deus, faz problemas, porque clamam que são de Deus e são coisa alguma. Mas alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo senão os que profeta e Moisés disseram haver de acontecer, isto é, que Cristo deveria padecer, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciará a luz ao povo dos gentios. Eu estou acusado simplesmente por dizer literalmente os que profetas que eles alegam dizem. Eu não estou dizendo nada de diferente. Veja a minha fala, se ela é diferente dos costumes judaicos. Eu não disse nada de diferente, o problema é que eles não aceitam, só isso. Não estou dizendo outras coisas, estou dizendo que os profetas e Moisés, eu creio no que eles dizem que creem, e eu creio naquilo que ele diz que eu sou contra, e eu prego o que eles dizem que eu sou contra, mas eu prego exatamente aquilo. E o que os profetas diziam, e que eles não queriam ver, é que Cristo deveria sim padecer, e que ele ia haver de ressuscitar dos mortos, e levar a luz ao povo judeu, e aos gentios, e eles não aceitavam. Em outras palavras, Paulo diz: o evangelho é para vocês também, romanos, não só por eles, e eles não querem saber disso.
Então não pensam vocês que eles gostam de vocês. Eu arrisco e prego o evangelho para vocês ser salvos, mas na verdade eles odeiam vocês. E eles me perseguem porque eu falo que Deus ama vocês, porque eles acham que Deus só amava eles. Mas isso não é verdade. E nisso encerra o testemunho. E Festus, que não parece um cara muito interessado, ele diz: Paulo, você está louco, cara. As suas muitas letras te fazem a delirar. Festo com isso sabia que Paulo era letrado, muito acadêmico. E diz: você está falando aí, mas você está enlouquecendo. E olha que Paulo responde com tanta coragem: não estou louco, excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso, porque tudo isso é de conhecimento do rei a quem me dirijo. E olha como ele diz: eu me dirijo ao rei, e o rei sabe o que eu estou dizendo e é verdade, porque essas coisas não aconteceram de maneira oculta ou num lugar qualquer, porquanto nada se passou em algum lugar escondido. Cristo não viveu escondido, não é uma inovação de que o pouco sabe, viveu no meio do povo público, morreu no meio do povo e ressuscitou no meio de todo mundo, na cara de todo mundo. Não são fatos que não podem ser comprovados, em outras palavras, não são fatos do qual o próprio rei não estava ciente. Eu falo do que você mesmo sabe. E aponta o dedo para ela: acreditas o rei nos profetas? De qual eu estou falando? Você acredita nos profetas? E Paulo mesmo responde a uma pergunta retórica: bem sei que tu acrediste. Eu sei que tu acredita no que eu estou falando, mas precisa se converter, meu amado. E aí é um ponto muito essencial que eu quero que bote na cabeça: acreditar e dizer que acredita nisso aqui e não se converter não te adianta de nada. Dizer eu acredito, pastor, na palavra de Deus, mas não se converter e não fazer o que tem que fazer, não dar passo adiante, não adianta nada. Você pode acreditar tudo isso aqui, mas continuar a fazer o que você quer, não obedecer ninguém, na igreja, na liderança, nem nada, só faz o que você quer e acabou, pois tu é um pecador infeliz que não se converteu ainda. E ainda dos grandes que diz que acredita, e pior ainda, você sabe que está escrito, você sabe que Deus constituiu presbíteros e pastores para dirigir a igreja, mas tu não se submete a eles, você não respeita, como a Bíblia diz, digna são eles de honra dupla, e você ousa falar de qualquer jeito. Você não teme a Deus em desobedecer descaradamente o tempo todo e ignorar todos os avisos, todas as exortações. É claro, eu não posso obrigar você a fazer nada, mas quanto tempo você acha que Deus vai permitir isso na sua vida? Acreditas tu no que está aqui escrito? Acreditas tu que Deus deixou líderes para falar? Você é a porta-voz dele. Acredita? Está escrito, é impossível dizer que não. Você acredita, mas não adianta nada, porque você não se converte. Continue do seu jeito, não adianta nada. Aqui diz: eu sei que tu acredita, Agripa, mas tem que dar passo adiante. E ali que ele para, é ali que a Agripa para e diz, se dirigindo ao Paulo, no versículo 28, por pouco me persuades a me fazer cristão. Por pouco, estava quase porta. Por quê? Porque ele acreditava de fato, ele sabia que era verdade, mas fui só por pouco. E muitos dizem: a pregação foi assim, por pouco quase eu me deixei convencido, mas continue no seu pecado. Não adianta nada. Eu posso falar aqui, pregação uma atrás de outra. Se você não se converte, meu amado, e começa a fazer, não adianta nada. Paulo respondeu: se Deus permita, que por pouco ou por muito, não apenas tu, rei, porém todos que hoje me ouvem se tornassem tais como eu, exceto essas algemas ou cadeias. Em outras palavras, Paulo, eu gostaria que vocês fossem como eu. Quem sou eu? Eu sou um preso, sou um ninguém, mas sou um homem salvo, que eu vou para o céu, e eu gostaria que todos sejam como nós. Diante disso, meus amados, nós não devemos nos envergonhar
Pode ser rei que está na nossa frente, prefeito, governador, quem for. Eu posso dizer para ele: meu amigo, eu gostaria que tu fosse como eu, porque eu estou numa posição muito mais privilegiada do que a sua. Talvez eu não tenha o seu dinheiro, talvez eu não tenha o seu cargo, talvez eu sou pobre ou aprisionado, mas eu sou salvo, e isso vai valer mais do que qualquer outra coisa. Nós não devemos nos abaixar diante dos homens, mas mostrar que ser com a gente é um privilégio, não é qualquer coisa. Por isso devemos ser corajosos. A essa altura levantou-se o rei e também o governador e Berenice, bem como os que estavam assentados com ele, se havendo retirado, falavam uns com os outros, dizendo: esse homem nada tem feito passível de morte ou da prisão. Então Agripa se dirigiu a Festo, dizendo: esse homem bem poderia ser solto, se não tivesse apelado para o César. Eles mesmos, com toda a falta de arrependimento, mas eles não poderiam de deixar claro o testemunho belo do Paulo e dizer: esse cara não fez nada, cara. A gente pode até não querer seguir esse caminho, mas não tem nada para acusar esse camarada. Esse camarada poderia ser solto. Se ele não pedisse ser julgado pelo César, podia soltar ele, não fez nada mesmo. Não havia como acusar o apóstolo Paulo. Em jogo estava só a ressurreição, não havia outra coisa. Então, meus amados, tomara que nós tivemos o mesmo testemunho, mesmo em pandemia, mesmo em questões frustrantes e limitações e aprisionamentos de um jeito ou do outro, que não deixamos de pregar a palavra de Deus livremente. Paulo era preso, mas livre. Ele pregava para o imperador, para quem você queria, com coragem. E é isso que nós precisamos, de coragem. E nós precisamos de um verdadeiro avivamento no nosso meio, na nossa igreja, na nossa cidade, de pessoas convertidas de verdade, pessoas que começam a viver para o reino de Deus, envolva tudo para o reino de Deus. Faça disso o propósito da sua vida, e que muito seja alcançado, sem de qual a vida cristã não tem graça. Se não pregamos a Cristo e Cristo ressurreto, e Ele não muda a nossa vida, é só religião, e a religião mata, a religião persegue os verdadeiros cristãos. Por isso há muitos que sofrem, líderes, missionários. E sabe por que sofrem, meus amados, nos campos missionários? Muitas vezes por parte de igrejas, que em vez de apoiar, em vez de se colocar à disposição, só fala besteira em cima de besteira. Ah, que esse missionário, porque que ganha bem, porque que vive na Europa, porque que fica sei lá onde. Só besteira em cima de besteira. Só porque são invejosos. Vá você, meu, então, e vive na Europa e ser missionário, se é tão esperto assim. Vá. É fácil falar. E vai pagar caro por isso. Mas tomara que sejamos daqueles que apoiam a obra de Deus a todo custo para a glória dele. Isso vai nos fazer, irmãos, vencer. Ser como aqueles que Apocalipse diz: eles venceram por meio do sangue do Cordeiro e pelo testemunho que deram, mesmo diante da morte não amaram a própria vida. Eles venceram perdendo a vida por Cristo, não guardando para eles. Que Deus nos abençoe a isso. Amém. Amém. Vamos levantar de pé para orar, receber a bênção e depois de mais aviso. Nosso Pai, nosso Deus, agradecemos ao Senhor pelo teu cuidado, pela sua palavra, pelo maravilhoso testemunho do apóstolo Paulo. Nos perdoe de quantas vezes nós nos retraímos de diversas formas de investir no seu reino, nos aplicar para o seu reino, e quanto fomos mais preocupados conosco mesmo. Mas nos dá a sua graça em viver para o seu reino com toda a alegria, independente que isso venha a custar. Dá-nos coragem, mediante o seu Espírito Santo, a confiar no Senhor e ir adiante com a pregação do Evangelho. Traz um verdadeiro avivamento em nós mesmos, na nossa igreja, na nossa cidade. Pessoas convertidas de verdade, que amam o Senhor e que não se deixam fáceis abalados a servir ao Senhor, a vir aos cultos por qualquer coisa, mas que enfrentam o que for necessário por algo muito maior: louvar ao Senhor, estar na sua presença, servir ao Senhor.
e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação de Espírito Santo esteja com todos nós e com toda a Igreja de Deus, agora e para sempre. Amém.